Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a reforma do ensino médio e a BNCC do ensino médio, baseando-se no livro do Uchoa, entre outros autores. Então, nesse livro, os autores vão trazer algumas discussões sobre a reforma do ensino médio. O livro é denominado Diálogos Críticos e BNCC. Então, nesse livro, os autores vão trazer uma série de questões relacionadas à reforma do ensino médio, a Lei 13.415 e a implantação da BNCC do ensino médio especificamente. Então, lembrando que o foco é a BNCC do ensino médio e não a BNCC do ensino fundamental. Então, existem essas duas BNCC, a do fundamental e a do ensino médio. Então, os autores eles vão trazer que essa reforma está inserida no conjunto de reestruturação contemporâneas. Então, lembrando que até a década de 70 perdurava o modelo de acumulação do Fordismo. Então, esse modelo de acumulação fordista pautada na produção em larga escala, ou seja, produzindo em grande quantidade para que o capitalismo pudesse aumentar a sua lucratividade. Pós-década de 70, com a crise do petróleo em 73 e depois em 79, esse modelo ele entra em decadência e aí emerge o modelo de acumulação flexível. Então, nesse contexto, há uma reorganização, reestruturação do capital. Então, o capital entra em crise e essa crise ela passa a ser sanada a partir desse novo modelo de acumulação flexível, que vai caminhando para a sua reestruturação nos vários países. Bom, em 1989, no Consenso de Washington, vai haver reunião das maiores economias globais do capitalismo para implementar políticas de âmbitos globais para reestruturar a nova dinâmica. E nesse contexto, a educação entra também como uma dessas dimensões de reestruturação. E essa reestruturação pautará-se principalmente agora para que essa acumulação flexível realmente ela aconteça, para que as taxas de lucros ela realmente aconteça, pauta-se agora numa política neoliberal, ou seja, de privatização das nações, dos territórios locais, de suas economias, para que as empresas, o grande capital, ele possa adentrar e possa cada vez mais sugar, possa cada vez mais ganhar dinheiro. Então, a reforma do ensino médio ela entra nesse contexto de reformulação curricular global do neoliberalismo, principalmente a partir da década de 90. E isso, ele, digamos assim, os grandes atores do capital irão procurar maneiras de tentar realmente entrar e interferir nas políticas curriculares. E isso vai se dar, de acordo com os autores, principalmente a partir de 2016. Então, em 2016, tinha uma presidenta eleita no Brasil, eleita de forma democraticamente, e esses atores, incomodados com os direcionamentos dessas políticas da presidenta naquele atual momento, resolveram dar um golpe de Estado exatamente para implementar essas políticas. Bom, com o golpe de Estado em 2016 no Brasil, um golpe, de acordo com os autores, é um golpe parlamentar, midiático, jurídico, que destitui essa presidenta, e a partir desse contexto, o novo representante coloca a medida provisória da reforma do ensino médio, por meio que teve um caráter de lei, que é a Lei 13.415, a denominada reforma do ensino médio, e que essa reforma do ensino médio elas vão colocar como disciplinas obrigatórias português e matemáticas e as demais como itinerários formativos. E basicamente nessa reforma ela vai atingir todo o ensino médio. Então, a priori, a lei ela coloca como se fosse o ensino integral de 2 turnos, manhã e tarde. Só que, como o Brasil, a maior parte das escolas são de ensino médio regular de 1 turno, então, basicamente, vai atingir, principalmente, que vai ter maior prejuízo, nesse caso, esse ensino regular. Então, por quê? Porque a carga horária vai ser a formação geral de 60%, a formação geral de todas as disciplinas, em itinerários formativos, cabe se ressaltar, ou seja, não existe mais uma disciplina obrigatória, mas apenas itinerários formativos, com exceção de português e matemática. Esses itinerários formativos
o todo será 60% dessa formação geral, ou seja, a formação cognitiva, uma formação mais humanizada, e os outros 40% como conhecimentos diversificados locais por meio de projetos que será realizado tanto pela escola como por outras instituições de maneira geral. Então, nesse sentido, né, há uma diluição dos conteúdos, uma diluição das disciplinas, um enxugamento, e tudo isso é uma perda muito grande, de acordo com os autores, que também se concorda que é exatamente uma formação para o mercado de trabalho, ou seja, uma formação para o capital dentro de uma nova racionalidade do neoliberalismo, ou seja, uma racionalidade de um processo privatizante, de um processo de avassalador, de invasão cultural, né, um processo que visa exatamente outro tipo de formação que não é um modelo de sociedade que todos possam ter acesso, principalmente, né, os alunos, estudantes oriundos das classes trabalhadoras, já que esse ensino, ele, digamos assim, será pulverizado. Então os alunos não terão nem uma formação, de acordo com os autores, uma formação sólida para o mercado de trabalho e uma formação geral para que eles possam chegar ao ensino superior. Por quê? Porque em contraponto a isso, as escolas privadas, né, as escolas principalmente das classes mais abastadas, continuarão tendo esses conhecimentos, a formação geral, eles não vão deixar isso acontecer, e além disso também, eles vão ter esse ensino médio, né, da forma como está, mas com uma forma adicional, né? E além disso também, a condição deles é uma outra condição totalmente diferente do estudante das classes, né, trabalhadora, que precisa, 39,1% de acordo com o IBGE, precisa trabalhar. Então, assim, esse ensino médio, nessa perspectiva, ganha uma conotação de terminalidade, de finalidade, principalmente para os menos favorecidos. Então, essa reforma do ensino médio é exatamente isso que está acontecendo, e a BNCC ela vem trazer isso, ou seja, a BNCC ela que vai regulamentar esse ensino, e o foco agora não é uma formação integral do indivíduo, mas uma formação por conceitos, mas a formação por competências e habilidades, é uma competência e habilidades voltada para o tecnicismo, ou seja, uma tendência pedagógica tecnicista, que é a tendência pedagógica voltada para a formação do mercado de trabalho, a mesma que foi implantada em 1971, né, que naquela época era para formar mão de obra para trabalhar nas indústrias, e que teve, né, o seu fracasso, e depois as próprias lutas, a própria dinâmica também do capitalismo forçou que houvesse essa mudança. Então essa é a perspectiva, né, da reforma do ensino médio, na perspectiva que está posta, né, de acordo com os autores que estão sendo discutidos, né, nesse vídeo. Então, nesse sentido, né, essa reforma ela tem um objetivo bem claro, e os documentos, quando você vai ler os documentos e você vai buscar os fundamentos, então esses fundamentos pautam principalmente como o CPEC, que é uma instituição não governamental, chamada OS, que é da herdeira do Itaú, né? Então, assim, todos esses elementos, então, assim, os próprios financiadores dessa nova reforma, eles são fomentadores de grandes organismos internacionais, de grandes empresas, do grande capital. Então, ou seja, é uma reforma voltada para interesse. Então, não é uma reforma inocente. Então, ela tem suas intencionalidades, ou seja, voltada para uma formação específica, e que isso vai alijar, ou seja, vai preparar somente mão de obra barata, mão de obra não crítica, e principalmente, que é o mais cruel, que é a formação para o empreendedorismo individual, um processo de uberização do trabalhador, da classe trabalhadora, em que esses trabalhadores vão ter um CPF cadastrado como empreendedor, e que todos os custos serão custeados por esses trabalhadores, e aí a própria elite, né, a própria classe dominante, ela foge das garantias dos direitos trabalhistas, né, consolidados na CLT, né, que foi promulgada em 76 e que perdura até os dias atuais. Então, nesse sentido, essa reforma do ensino médio é uma reforma que todos os educadores, né, que toda a sociedade de maneira geral, a classe trabalhadora, possa ter, né,
acesso, possa ter digamos, um conhecimento mais crítico sobre ela. E lembrando que essa reforma é para a minoria. Por quê? Porque a classe dominante, né, as classes mais abastadas no Brasil é a minoria. A maioria são pobres, os negros, as mulheres, os indígenas, os quilombolas. Então esses grupos sociais é que são a maioria no Brasil e não a classe dominante. Ou seja, através de propaganda, então através de marketing e do investimento de grande quantidade de dinheiro, essa reforma ela consegue ludibriar as pessoas. Então as pessoas acabam muitas vezes comprando essa ideia sem entender profundamente o que é realmente a reforma do ensino médio. Então, nesse sentido, essa é uma reflexão que é importante, não é o fim da história. Então as disputas, as discussões, isso aos poucos começarão a chegar para os professores, né, para os grupos sociais, para os movimentos sociais, para os sindicatos. Então todo esse movimento ele é fundamental, né, para que realmente se revogue a reforma do ensino médio e a BNCC do ensino médio e que se altere, né, que se promulga realmente por uma outra BNCC que seja por um modelo de sociedade e não por um modelo individualista voltada, né, plenamente para a formação técnica e também para uma nova racionalidade do capitalismo neoliberal, mas uma formação voltada para um modelo de sociedade, um modelo cívico, ou seja, uma sociedade cidadã, uma sociedade justa e igualitária para todos. Então hoje era isso, essa discussão, né, sobre essa reforma do ensino médio e a implantação do BNCC. Ficamos por aqui e deixamos um forte abraço a todos. Deixa seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço a todos. Valeu!